Muita paz a todos que acessam os conteúdos da TV Chico Xavier, a Sintonia do Bem. Muita paz, que Jesus abençoe a todos que estão acompanhando o segundo encontro dos Amigos do Bem, que tem sido feitas uma série de palestras com os amigos e as amigas do bem ao longo dos dias e prossegue, esta atividade até o dia 3 e que possamos juntos espalhar esse conhecimento à luz da doutrina espírita. Neste momento, estamos aqui para apresentar outra obra que faz parte, que é uma obra complementar do Pentateuco Kardeciano, Obras Póstumas, de Allan Kardec. Kardec deixou muitos apontamentos depois do retorno à pátria espiritual. Muito trabalho, mostrando a intensidade de como Kardec trabalhou para administrar os conhecimentos que vinham para ele da doutrina espírita. Então, resolveram, em homenagem a Allan Kardec, editar esta obra com estes apontamentos E a TV Chico Xavier está fazendo um estudo de reflexões desta obra semanalmente. Tivemos uma interrupção por conta do evento, mas voltaremos e é simplesmente maravilhoso. Então vamos à apresentação de Obras Póstumas. O livro Obras Póstumas completa este ano 135 anos, porque foi editado em 1890. Aí segue a capa da obra, do livro, da editora IDA, Instituto de Divulgação Espírita, que tem todas as obras e várias outras obras subsidiárias da doutrina espírita. Então, o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, veio a lume em 1890, 3 anos após a morte do autor. Faz parte das obras complementares da codificação espírita. Como sabemos, o espiritismo é conhecido através de suas obras básicas e complementares. Então, 135 anos, uma doutrina muito nova, e temos muito a estudar, apesar dos 135 anos e os 160 e poucos anos da doutrina espírita, ainda muito atual, vai ser muito atual ainda daqui a 100, 200, 300, 500 anos. Então vamos a alguns comentários. Então as obras básicas também, cognominadas de Pentateuco, espírita, compõem-se dos seguintes livros. Esse é um lembrete, o Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita. Isso significa dizer que para ler todas as outras, preciso primeiro estudar e ler o Livro dos Espíritos, que veio à tona em 1857. O Livro dos Médios, ou Guia dos Médios e dos Doutrinadores ou Evocadores, em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo, em 1865. E a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, em 1868. Então, as obras complementares que dão extensão às obras básicas são de cunho mediúnico e não mediúnico. Entre as não mediúnicas, cita-se os escritos de Gabriel Delany, Leon Denis, Camille Flammarion, Herculano Pires,
Edgar Armand e outros. Entre as obras mediúnicas estão os livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco e outros. Então, o livro Obras Póstumas, para termos uma ideia, é dividido em duas partes. Na primeira, enfatiza-se os aspectos doutrinários do Espiritismo. Na segunda, os relatos de Allan Kardec acerca da sua missão e da constituição do Espiritismo. Há também uma biografia de Allan Kardec e o discurso pronunciado sobre o túmulo de Allan Kardec por Camille Flammarion. Então vamos aos assuntos que tem na primeira parte de Obras Póstumas de Allan Kardec. No capítulo 1, denominamos capítulo, né? Profissão da fé espírita raciocinada. Então ele vai abordar as questões de Deus, a alma e a criação. Então, isso, lembrando que são apontamentos que Kardec deixou, né, quando do retorno à pátria espiritual. No capítulo 2, a manifestação dos espíritos. Então, ele faz uma abordagem muito completa, interessante, motivadora para estudarmos. Dentre eles, o caráter e consequências religiosas das manifestações dos espíritos, né? Advém a parte moral. O perispírito como princípio das manifestações, este corpo espiritual, que é responsável, né, pelas questões das manifestações mediúnicas e tudo mais. Manifestações visuais, transfiguração, invisibilidade, emancipação da alma, aparição de pessoas vivas, bicorporeidade, médios, obsessão e possessão. Então, vemos que nesse capítulo tem um vasto leque de conhecimento que Kardec deixou escrito. No capítulo 3, dos homens duplos, aparições de pessoas vivas. Muito interessante nesse capítulo. Será que existe a possibilidade de eu, estando aqui, encarnado, né, aparecer em outro local? Então, nesse capítulo, ele vai abordar essas questões. No capítulo 4, ele vai apresentar controvérsias sobre a ideia da existência de seres intermediários entre o homem e Deus. No capítulo 5, ele aborda causa e natureza da clarividência sonambúlica, né, fator de curiosidade, de querer conhecer, né, essa área da clarividência sonambúlica. Então, ele faz uma explicação do fenômeno, né, da lucidez. Ok? Então, vamos ter no capítulo 6 a segunda vista, que ele aborda o conhecimento do futuro e previsões, também assunto de muita curiosidade de muitos estudiosos. No capítulo 7, ele faz a introdução ao estudo da fotografia e telepatia do pensamento. O que será que ele aborda nesse capítulo? Então, vamos buscar a obra, ler, estudar e meditar em cima dos apontamentos, ok? Em seguida, no capítulo 8, fotografia e telegrafia do pensamento. No capítulo 9, estudo sobre a natureza do Cristo. Nesse capítulo, ele vai abordar fontes das provas sobre a natureza do Cristo, os milagres, provam a divindade do Cristo, as palavras de Jesus provam a sua divindade. Então, ele vai trabalhar nesse capítulo a questão da natureza do Cristo, muito discutida ainda, né? Mas a doutrina espírita tem uma definição clara em relação à questão da natureza, né, de Jesus.
Vamos ao capítulo 8, que ele vai abordar justamente a vida futura no seguinte capítulo, as questões de problemas no 15, egoísmo e o orgulho. No seguinte, liberdade, igualdade, fraternidade. No 17, as aristocracias. E ele vai abordar no 18 os desertores da doutrina espírita. Muito interessante também esse capítulo, como todos os demais. E no 9, ligeiras respostas aos detratores do espiritismo. Então, Kardec vai trazer justamente umas respostas em relação àqueles que negam, né, o espiritismo, os fenômenos muito interessantes. Então, os capítulos As Predições, Kardec vai falar sobre a teoria da presciência, as predições do Evangelho, os tempos, né, chegados. Na segunda parte desta obra, nós temos, no capítulo 1 da segunda parte, os extratos em extensos do livro das previsões relativas ao Espiritismo. Então, ele vai tratar nesta parte a minha iniciação no Espiritismo, meu espírito protetor, né? E 11 de dezembro de 1855, e também vai falar do meu guia espiritual, e dentre muitos e muitos outros assuntos neste capítulo. Capítulo 2, ele vai fazer uma abordagem sobre fora da caridade não há salvação. Foi encontrado, né, um artigo falando sobre a questão fora da caridade não há salvação. Muito interessante, muito importante, para que todos tenham ideia de como era o entendimento e a prática de Kardec em relação a esses pontos. No capítulo 3, o projeto 1869, ele vai abordar o estabelecimento central, o ensino espírita, a publicidade e as viagens neste capítulo. No 4, Constituição do Espiritismo. Ele vai tratar considerações preliminares, os cismas, o chefe do Espiritismo. Existe chefe do Espiritismo? Comissão central, instituições acessórias complementares da Comissão Central. Então, ele vai fazer uma abordagem, né, da Constituição do Espiritismo. E, no capítulo 5 e último da segunda parte, o Credo Espírita. Então, ele vai fazer um preâmbulo sobre essa questão, vai falar sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, reconhecidos como verdades incontestáveis. Então, vemos que é muito instigante a leitura e o estudo dessa obra, e estamos fazendo, repetindo, o estudo e reflexões dessa obra semanalmente na TV Chico Xavier. Essa é a fonte de pesquisa, né, Obras Póstumas de Allan Kardec, uma tradução de Guilhom Ribeiro, a primeira edição francesa, né, e publicado pela FEB. Assim sendo, agradecemos pela oportunidade, mais uma obra apresentada para que seja lida, estudada sempre, refletida e meditada acerca dos apontamentos que Kardec deixa para todos nós. Não é por acaso que ele deixa esses apontamentos e que foi publicado em sua homenagem, Obras Póstumas. Então, que Jesus, na sua infinita bondade, seu infinito amor, nos abençoe e continuem prestigiando o segundo encontro dos amigos do bem.
Espiritismo hoje e para o planeta de regeneração, caminho sem volta. Muita paz, muita luz a todos. Participe do segundo encontro dos Amigos do Bem da TV Chico Xavier, de 17 a 28 de fevereiro e 1º a 3 de março de 2025, com o tema central Espiritismo hoje e para o planeta de regeneração, caminho sem volta, com participação de palestrantes nacionais e internacionais, evento online gratuito com transmissão ao vivo pelo YouTube da TV Chico Xavier.